Olá, meu nome é Érica, eu sou mestre em Estudo de Linguagem pela UF e sou professora. A motivação para a escolha do meu tema se deve a um incômodo nas descrições tradicionais que definiam o pretérito perfeito e o pretérito imperfeito do indicativo do português pela oposição concluído versus não concluído. Mas, como professora que atua em sala de aula, percebia que essa única definição, única distinção, não bastava para os alunos. Em caso específico mais recente, por exemplo, um dos alunos questionou o fato de alguma dessas definições dizerem que o pretérito perfeito era um evento no passado que ocorria num tempo determinado, mas um desses alunos problematizou o fato de que existem eventos no pretérito imperfeito que também podem estar num tempo determinado, como, por exemplo, eu andava de bicicleta na infância. O objetivo era descrever a principal diferença entre o pretérito perfeito e o pretérito imperfeito do indicativo do português brasileiro, desmistificando essa única definição em que mostrava a oposição concluído versus não concluído. Além disso, um outro objetivo seria, a partir dessas descrições, trazer sequências didáticas para que facilitasse o assunto dos verbos em sala de aula, tanto para alunos quanto para professores de língua portuguesa. A área linguística que orienta a minha pesquisa é a semântica formal, uma área que entende que a competência linguística é autônoma e busca verificar as condições de verdade de uma sentença declarativa, para que, através de uma metalinguagem lógica, consiga descrever as línguas naturais, afastando as ambiguidades e imprecisões dessas línguas. Além disso, a contribuição da semântica formal é que, a partir do momento em que se cria formas lógicas para as línguas naturais, essa descrição ela vira científica e universal. Os exemplos de forma lógica da minha dissertação foram os diagramas, que traduziam os significados dos aspectos perfectivo e imperfectivo do português brasileiro. A metodologia utilizada na pesquisa foi, primeiramente, utilizar as metodologias introspectivas e formais da semântica formal, no entendimento do tempo e aspecto verbal, empregando esse conhecimento na descrição do português brasileiro. Outra metodologia utilizada no trabalho foi uma coleta bibliográfica e análise crítica de 3 gramáticas tradicionais que definiam o pretérito perfeito, o imperfeito indicativo, e apontar lacunas que poderiam ser preenchidas pela teoria da semântica formal. Em seguida, o trabalho também utilizou uma metodologia de coleta bibliográfica e uma análise crítica de 3 gramáticas tradicionais para apontar algumas lacunas que poderiam ser preenchidas pela semântica formal. A discussão bibliográfica sobre a linguística e a semântica formal no documento normativo BNCC, Base Nacional Comum Curricular. Outra metodologia foi a criação de 6 oficinas pautadas na metodologia da aprendizagem linguística ativa para o ensino de verbos do pretérito do indicativo e também do aspecto perfectivo e imperfectivo. Por fim, aplicação e relato de experiência feito em uma turma de 3º ano do ensino médio, mostrando resultados de uma aprendizagem ativa com base em conceitos semânticos do aspecto lexical e gramatical descritos na pesquisa. Os resultados encontrados na pesquisa foram as descrições do pretérito perfeito e do pretérito imperfeito do indicativo, com base na classe acional, isto é, no aspecto lexical, de acordo com Wendler, 1967. Sendo assim, primeiramente, uma eventualidade que se chama accomplishment, isso é, um evento que tem uma meta a ser alcançada, mas possui uma duração como escrever um parágrafo. No pretérito perfeito, como escrevi um parágrafo, eu posso dizer que houve um evento culminado, essa meta foi alcançada. No pretérito imperfeito simples, como eu escrevia um parágrafo por semana, eu tenho o significado de pluralidade de episódios, isto é, uma habitualidade. Agora, no pretérito imperfeito progressivo, como eu estava escrevendo um parágrafo, eu vou estar falando de um evento em construção. Esse evento estará sendo visto no meio do seu desenvolvimento.
Agora, um evento como um achievement, ou seja, eventualidade sem duração que prevê uma meta a ser alcançada, como acender a luz. No pretérito perfeito, como acendi a luz, estará falando de um evento culminado também. Já no pretérito imperfeito simples, como acendi a luz sempre que dava as 5 horas, estarei também falando de um evento que é uma habitualidade, uma pluralidade de episódios. Já no pretérito imperfeito progressivo, como eu estava acendendo a luz quando eu ouvi um barulho, eu estarei falando de fases anteriores a esse evento. As gramáticas tradicionais falam de um evento não concluído. Talvez seria esse o caso, mas na verdade, esse evento ele não chegou a sequer acontecer. Então, eu estava acendendo a luz não significa dizer que acendi. Eu estava nas fases preparatórias, antecipatórias desse evento. Se, por outro lado, o evento é uma atividade, ou seja, possui uma duração e não tem uma meta a ser alcançada, como malhar, no pretérito perfeito, eu estarei falando de um evento restrito a um tempo explícito ou implícito no contexto. Por exemplo, eu malhei ontem. Agora, no pretérito imperfeito, esse evento, no imperfeito simples, esse evento estará falando de uma habitualidade também. Eu malhava sempre às 3 horas da tarde. No pretérito imperfeito progressivo, estarei falando de uma perspectiva, estarei falando de um foco no desenvolvimento desse evento. Então, eu estava malhando quando você me ligou. Por fim, se uma eventualidade é um estativo, ou seja, não pressupõe uma meta a ser alcançada, não tem duração e não é exercido por nenhum sujeito, como gostar de novela e ser legal, no pretérito perfeito significará um evento, uma eventualidade que está restrita a um tempo implícito ou explícito no contexto, como eu gostei de novela um dia. Já no pretérito imperfeito simples, poderá significar uma eventualidade no passado que está em contraste com o presente, como por exemplo, eu gostava de novela e não gosto mais. Mas também posso estar falando de uma eventualidade que permanece no presente, mas que o foco é no passado, como a escola em que eu estudei era muito legal. Essa escola pode continuar sendo legal, mas o meu foco está na época em que eu estudei nessa escola. Já o pretérito imperfeito progressivo, como ele estava sendo legal para te conquistar, estarei falando de um evento temporário que está em contraste com os tempos anteriores e posteriores dessa eventualidade. A importância social do meu trabalho se deve primeiramente ao tema que interessa a linguistas e a professores de língua portuguesa. Se deve também à discussão sobre os estudos linguísticos nas aulas de língua e sobre as exigências da BNCC. Outra importância está na criação de 6 sequências didáticas baseadas na metodologia linguística ativa, de acordo com faixa etária, série escolar e realidade do aluno. Outra grande importância se deve à comprovação da teoria apresentada com relatos de sala de aula com 2 turmas de ensino médio.